Queridos irmãos, quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo 20, versículo 13. Êxodo 20, versículo 13. Hoje falaremos sobre mandamento de vida. Êxodo 20, versículo 13. Mandamento de vida. Deixa a palavra do Senhor aberta nesse texto. Quando nós pensamos um pouco a respeito de vida e de morte, quando nós pensamos a respeito de uma legislação a respeito de vida e morte, nós encontramos, na atualidade, dentro do aspecto legal, dentro do dicionário jurídico, algumas nomenclaturas que falam a respeito de crimes contra a vida. Por exemplo, assassínio, que é o ato da eliminação da vida. Feminicídio, um termo popular atualmente, assassínio de mulheres. Felicídio, a pessoa que mata o próprio filho. Nós temos também o fratricídio, que é o ato de matar, assassinar o irmão. Nós também temos assassino, não passou aqui, por favor. Nós temos homicídio, que é o ato de matar uma pessoa, genocídio, o ato de destruir no todo ou parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Nós temos o latrocínio, assalto com tentativa de assassinato. Nós temos o mariticida, que é a mulher que mata o marido. Nós também temos o matricídio, o ato da pessoa matar a própria mãe. Morticínio, grande número de mortes. Parricida, pessoa que mata o pai e seus antecedentes. Suicídio, ato ou efeito de matar-se, suicidar-se. E nós temos atualmente palavras que também estão aí em voga: infanticídio e também feticídio, matar crianças. A palavra do Senhor nos ensina em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e também em Deuteronômio 5, versículo 17, nós temos aí expresso um mandamento, uma ordem, onde se diz: não matarás. Não matarás. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos, sumariamente, falam a respeito da relação do homem e Deus. Os outros mandamentos, os 6 últimos mandamentos, sumariamente, compreendem a ordem de amar o próximo como a ti mesmo. No entanto, nessa manhã, nós vamos apenas ver um pouco do que a palavra do Senhor nos ensina a respeito sobre o 6º mandamento. No hebraico, lo tirtzah, que é traduzido como não matar, trata-se de uma codificação de uma lei já existente. Quando eu abro a palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, eu já encontro esse mandamento impresso nas relações e no coração dos homens. Não matar. Esse é um princípio bíblico. Desde sempre, esse princípio esteve atuante em nossas relações, desde que o mundo é mundo. Eu trago aqui para os irmãos algumas curiosidades a respeito dessas palavras, né? Existem várias palavras hebraicas que pertencem ao domínio semântico de matar. Eu trago isso como curiosidade. Nós temos a tabar, que traz a ideia de abater um animal. Ricar, que traz a ideia de ferir ou matar, no caso de uma batalha. Remit, que traz a ideia de levar à morte. Zabá, que traz a ideia de matar um animal para o sacrifício. Harag, que traz a ideia de matar no sentido geral, e o seu equivalente em aramaico é katal. E, curiosamente,
nós temos uma palavra, que é a palavra que nós encontramos tanto em Êxodo como em Deuteronômio, e essa palavra, hatzar, traz a ideia de não matar ninguém, sendo essa pessoa inocente juridicamente, civilmente. Então, o texto proíbe matar alguém de forma injusta. Não se trata de meramente um homicídio, se trata de matar alguém de forma injusta. O que é matar, então, segundo os nossos dicionários? É assassinar, é tirar a vida de alguém, é provocar a morte. Contudo, o mandamento bíblico, não matarás, ele é exclusivo para afirmar: não devemos matar ninguém de forma injusta. O Código Penal brasileiro, e eu sei que alguns sabem muito a respeito disso, mas o Código Penal brasileiro, ele traz algumas orientações a respeito do não matar. Pode passar, por favor. Ele fala a respeito de homicídio simples, homicídio culposo, homicídio qualificado e homicídio privilegiado, sendo que para cada uma dessas quebras, dessas transgressões, nós encontramos uma aplicação em termos de paga e a quantidade de tempo que essa pessoa precisa pagar sobre aquele erro, sobre aquela transgressão. Mas no Antigo Testamento, quando nós mergulhamos na história, na cultura e nas relações do povo de Deus, nós encontramos que quando o mandamento, o sexto mandamento, era violado, existia uma forma de aplicar aquele mandamento. Por exemplo, pode passar, a lei mosaica previa pena de morte para assassinos. A lei mosaica previa pena de morte para o homicídio doloso, isto é, quando há intenção de matar. A lei mosaica determinava a reclusão segura de quem praticou homicídio culposo, isto é, sem a intenção de matar. A lei mosaica também determina lugares seguros para que essas pessoas pudessem morar, que é o que nós chamamos de cidades-refúgio. A lei mosaica também previa pena de morte para negligência, em caso que ameaça a vida de outra pessoa. Eu trago aqui duas ilustrações do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 8, nós temos ali a orientação para que se possa construir parapeitos ao redor de uma cobertura de uma casa. Parapeitos. Porque a construção desse parapeito viabilizará uma vida segura. A não construção desse parapeito implica que a pessoa está violando, está promovendo o risco de morte de inocentes. A lei mosaica também, outro exemplo interessante, em Êxodo 21, versículo 29, diz o seguinte, conta a história ilustrativa, demonstrativa, de que caso um dono, proprietário de um boi, sabendo que esse boi, ele está atacando as pessoas e que pode levar alguém à morte, se esse homem não antecipadamente privar o boi dessa relação, dessa convivência, não segurar o seu animal, esse homem, caso o animal mate alguém, esse homem deverá pagar com a própria vida. A lei mosaica, ela traz uma diversidade de orientações a respeito do não matar. Atualmente, considerando então a violação desses mandamentos, no que tange a negligência, nós devemos entender que manter os freios do carro, arrumados, é viver, é obedecer o sexto mandamento. Não mexer no celular enquanto se dirige, é viver, é obedecer o sexto mandamento. Como é ensinado nas propagandas do Detran por aí, não beber antes de dirigir é um dever que preservará a vida de muitos inocentes. Então, todo ato irresponsável
que leva a vida de outrem, que coloca em risco a vida de outrem, é uma quebra do sexto mandamento. Para ampliar a nossa curiosidade a respeito desse tema, os judeus, de acordo com a tradição judaica, eles desenvolveram a mitzvot, que são 613 mandamentos, de acordo com tudo aquilo que eles encontram na Torá. E dessas regras, eu ressaltei apenas aquelas que falam sobre o não matarás. A mitzvot 482 fala, não cometa assassinato. A 483 fala, não aceite resgate por vida de assassino. 484 diz o seguinte, exile um assassino acidental. 485 diz assim, não aceite resgate dele. 486, não mate o assassino antes de prová-lo. 487, salve os perseguidos à custa da vida do perseguidor. 488, não mostre compaixão pelo perseguidor. 489, não fique de braços cruzados quando puder salvar uma vida. 490, reserve cidades de refúgio para aqueles que cometem homicídio acidental. Meus queridos, não matarás. Não é um mandamento que está escrito na palavra de Deus para os outros. Não é um mandamento escrito na palavra de Deus para os políticos. É um mandamento escrito para mim, para você, para a igreja. Eu preciso me aproximar da palavra e perguntar, onde eu posso ajustar a minha vida para que eu viva em conformidade com esse mandamento? Porque o legalista, o moralista, o religioso daquela época dizia, ele se aproximava e dizia, não, esse mandamento não é para mim. Nunca matei ninguém, nunca feri ninguém, nunca levantei minha mão contra outrem. Por esse motivo, Jesus traz a expansão e aplicação desse texto, mostrando que o matar vai além do empunhar uma faca, vai além do levantar a mão. Matar começa no coração. E diante desse texto, eu trago algumas implicações. Não matarás. Não matarás. A transgressão deste mandamento é uma usurpação do direito divino. A transgressão desse mandamento é uma usurpação do direito divino. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, o seguinte: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Quando eu encontro Deuteronômio 32, versículo 39, é dito: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Toda a vida está nas mãos de Deus. Curiosamente, por onde Deus passa, Ele deixa rastros dele. Isso é vida. Ele criou o mundo a partir do nada, dando vida. Ele é chamado na Escritura de Deus vivo e verdadeiro. Ele é aquele que concede vida eterna. Ele é aquele que promete qualidade de vida. Ele é aquele que sopra o sopro da vida. O oposto, nós temos a ação do diabo. Porque a Escritura Sagrada, segundo João, capítulo 8, versículo 44, fala que Satanás, que o diabo é homicida, ou seja, por onde ele passa há rastro de morte.
por onde ele passa, a dizimação. E a Bíblia também, curiosamente, fala a respeito de Caim, filho da perdição, e diz que Caim é o assassino, ou aquele que tem a condição, a preferência por viver matando o irmão. E a orientação bíblica é que nós não amemos segundo Caim, isto é, matando. Eclesiastes 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim: há tempo para tudo, e há ocasião para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Jó, capítulo 14, no versículo 5, diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Deus deu ao homem limites. A vida do homem está contada diante de Deus. Os meus dias foram pré-determinados por Deus, e eu não passarei daquilo que Deus estabeleceu para mim. Quem dá e quem tira é Deus. Os nossos teólogos puritanos, pensando um pouco a respeito, pode passar, pensando um pouco a respeito do 6º mandamento, eles fazem a seguinte pergunta: quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? E eu quero ler para os irmãos, com a igreja, o que eles respondem. Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Olha aqui, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos, resumindo, e tudo o que tende à destruição da vida de alguém. Tudo isso aqui são formas de transgredir o mandamento de Deus, a ordem de Deus. Meus irmãos, a transgressão desse mandamento parte do pressuposto que o homem se coloca no lugar de Deus. O homem tenta usurpar o trono, o direito divino, porque somente Deus diz sim e não, somente Deus dá vida e Deus sim permite a morte, somente o Senhor. Qualquer um que legisla a respeito da morte está usurpando o lugar de Deus. Qualquer um. A palavra do Senhor diz assim: não matarás. E a segunda lição, implicação que eu tiro desse texto, é que a transgressão desse mandamento é uma violação da dignidade humana. A transgressão desse mandamento é uma violação da dignidade humana. E para mostrar, clarificar essa verdade na palavra de Deus, Gênesis 1, versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por favor, pode passar, não está indo. Homem e mulher os criou. Complementando esse verso, eu encontro em Gênesis 9, versículo 6, olha o que eu encontro lá. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu,
Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha que precioso esse texto. Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derrubar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não devemos derramar o sangue de outrem, porque o princípio bíblico se baseia na qualidade ou na característica de que o homem é portador da imagem de Deus. Portanto, quando há transgressão do sexto mandamento, há violação da dignidade humana. Eu estou tratando o homem como menos do que ele é. O conceito de imago Dei é um conceito que nós, reformados, pregamos, entendemos e defendemos. Todo homem é portador da imagem do Senhor, sendo uma criatura especial, a coroa da criação. Contudo, o conceito humanista, evolucionista, reduz o homem a um tipo de animal que se desenvolve a partir do nada, ou de uma teoria nem um pouco consistente. E logo esse homem então, que não tem um fim, que não tem um propósito, sendo um animal, não tendo moral, não tendo uma ética que parte do pressuposto bíblico, pode de alguma forma tirar a vida de outro. A vida humana perdeu o valor. O direito a existir já não é mais determinado pelo direito de ser. E muitas vezes defendemos a morte movidos por fatores financeiros, movidos por fatores sociológicos, movidos por uma conveniência pessoal, geralmente utilitarista e egoísta. Nós, muitas vezes, quando eu falo nós, não me refiro à igreja, eu falo sobre a sociedade. Nós, muitas vezes, defendemos a morte porque nós não reconhecemos mais o homem como portador dessa dignidade ou dessa imagem de Deus. João Calvino, nas Institutas, quando ele fala a respeito do sexto mandamento, ele diz assim: há na Escritura duas razões sobre as quais se assenta este mandamento. Uma é que o homem é a imagem de Deus, a outra é que ele é a nossa carne. Portanto, se não queremos profanar a imagem de Deus, não devemos fazer nenhuma ofensa ao nosso próximo. Nenhuma ofensa ao nosso próximo. Devemos partir do pressuposto que o homem, sim, ele é a imagem de Deus, alguém que é digno, no sentido de receber do Senhor essa dignidade enquanto ser. Enquanto ser. A transgressão dessa lei é uma violação da dignidade humana. A violação dessa lei é uma transgressão da dignidade humana. Eu trago aqui para os irmãos a palavra de um teólogo, Waltker, e ele diz assim: hoje em dia, a sociedade luta por questões que atingem o âmago do sexto mandamento: aborto, eutanásia, uso de embriões humanos para pesquisa de células-tronco, suicídio assistido por médicos. Os cristãos opõem-se a essas, entre aspas, soluções modernas, pois cremos firmemente que cada pessoa é feita à imagem de Deus, com a dignidade e a importância que isso envolve. Não devemos tirar vidas inocentes. Fazê-lo é usurpar a soberania de Deus, porque Ele dá a vida e a toma. Deus proclama que a vida é um bem absoluto. Repito, Deus proclama que a vida é um bem absoluto. Não é algo contingente às condições de conveniência ou ausência de dor. É insensibilidade não proteger crianças que ainda não nasceram e que, portanto, são incapazes de se proteger. É abominação matar os idosos, os enfermos e os moribundos, mesmo na hora da morte.
os justos buscam refúgio em Eu sou o Senhor. Meus queridos, defender a vida parte do pressuposto que nós entendemos. O homem é portador da imagem de Deus, e nós não podemos violar a dignidade humana. Não matarás. Não matarás. Olhemos para Jesus. A Bíblia fala, e Ele mesmo fala a respeito de si. Eu sou o caminho, a verdade e... Ele mesmo diz a seu respeito, eu sou o pão da... Ele mesmo diz sobre si, eu sou a água da... Ele também afirmou sobre si, eu sou a ressurreição e a... Ele também disse que Ele é o autor da vida, Ele morreu para nos dar a vida, Ele é aquele que nos dá o direito, ou melhor, que nos dará o direito de comer da árvore da vida. Portanto, qualquer mandamento que eu e você, nós cumpramos e defendemos com unhas e dentes, qualquer mandamento que nós defendemos é mandamento de vida. O direito à vida. O mandamento, e eu trago aqui uma palavra, atualmente nós temos uma revolta seletiva, né? Aquilo que me convém, eu começo logo a levantar minhas bandeiras, grito, vocifero, luto por aquela pauta, mas nós não podemos ter de forma alguma uma perspectiva cristã seletiva. Tudo aquilo que fere a vida deve ser lutado. Por nós, enquanto cristãos, o mandamento proíbe suicídio. Nós estamos no setembro amarelo, quando nós estamos vendo a sociedade civil falando a torto e a direito a respeito de proteção à vida. E o que é que você, defensor da vida, tem feito a respeito disso? O que é que eu, enquanto igreja, tenho feito a respeito disso? Tantas pessoas sofrem de ideação suicida. E eu trago uma palavra para aqueles que estão em casa, caso você esteja sofrendo. Nessa igreja nós temos um grupo, um ministério, chamado Amigos na Dor. Você pode acessar o site deles e, caso necessite, entrar ali e conversar com algumas pessoas. E há no ambiente civil o Centro de Valorização da Vida. Caso queiram, o número é 188. Mas nós precisamos defender a vida é a nossa bandeira. O mandamento proíbe a negligência e o descaso. Meu irmão, você exercer sua profissão com negligência é pecado. É injustiça exercer a profissão de médico, de advogado, de engenheiro, de cozinheiro e tantas outras profissões de forma displicente. Quando, no ambiente eclesiástico, nós temos homens e mulheres que são exemplo nas suas profissões, dedicados naquilo que fazem, são homens e mulheres que estão levantando de forma talvez não intencional, mas estão levantando a bandeira da vida. Esse mandamento proíbe o homicídio, matar outros, mas nós devemos nos lembrar que injustiça mata, fome mata, violência mata, corrupção mata, ganância mata, não ter acesso à saúde, a medicamentos, a vacinas mata. Nós somos defensores da vida, e a nossa revolta não pode ser seletiva. Tudo aquilo que promove e traz destruição nunca será marca de Deus ou dos filhos de Deus, mas sim, morte e destruição é marca de Satanás e de Caim, ou Caíns. Para finalizar, eu trago uma história. Helenivação é uma referência na Igreja Presbiteriana do Brasil,
na área de capelania hospitalar. E ela conta em um de seus livros que uma vez ela atendeu uma adolescente de 16 anos que bebeu soda cáustica por sentir uma tristeza profunda. A boca, esôfago, estômago todo destruídos. Foram 6 meses de internação, 4 cirurgias arriscadas, e Doralice, até que enfim, teve alta. O caso dela ia render ao médico prêmios. Mas um dia, de madrugada, o médico recebe a ligação para ir no hospital urgentemente. E quando ele entra naquela sala, ele vê debaixo de um pano branco o corpo gelado de Doralice, que tomou uma quantidade maior de veneno, pois não conseguia viver com aquela tristeza. O médico coloca as mãos sobre aquela adolescente e diz chorando: perdoa-me, perdoa-me. É inútil reparar o corpo sem antes lancetar os abscessos da alma. Somente Jesus pode trazer vida. O mundo precisa de vida. E não é vida com V minúsculo. É vida com V maiúsculo. O mundo necessita de Jesus. Qualquer bandeira que eu levante hoje, se não for para evidenciar que a vida a qual eu proclamo se encontra verdadeiramente e exclusivamente em Jesus, essa bandeira não é digna de ser levantada. Aquele que pensa no suicídio, aqueles que pensam em tirar crianças do útero, aquelas que pensam, aqueles que pensam em eutanásia, aqueles que pensam em tantas formas de morte, todos eles precisam ouvir dessa igreja, de mim e de você como igreja, a vida verdadeira só encontramos em Jesus, porque nele encontramos, de forma exclusiva, única e indubitável, mandamento de vida. Que Deus nos abençoe.